Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 32. No vídeo passado a gente viu sobre os construtores, os trabalhadores que estavam engajados na construção da morada de Deus. Eles estavam engajados em construir também os móveis, as vestes sacerdotais, que inspirados pelo Espírito, eles faziam tudo conforme Deus havia ordenado para Moisés sobre a construção da sua morada. A gente viu também que depois de toda a revelação de Deus, né, sobre a sua morada, ele entrega a lei para Moisés, nos mostrando que primeiro Deus fez Moisés ver a graça antes de entregar a lei, né? Deus primeiro mostrou o tabernáculo, mostrou o caminho que o homem deveria que percorrer para voltar a ter comunhão com ele, e esse caminho é representado pelo tabernáculo, que tipifica Cristo. Então, Deus fez isso, né? Porque em toda a sua soberania, né? A gente sabe que Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele criou os céus e a terra. Então, Ele sabia que o homem não conseguiria andar segundo a sua lei. Na verdade, o intuito da lei nunca foi esse, né? Quando Deus instituiu a lei, Ele queria que o seu povo percebesse que eles eram incapazes de guardá-la. Porque a lei, como a gente já viu, ela representa o próprio Deus, é Deus se revelando, se dando a conhecer para o seu povo, mostrando quem ele realmente é. E a lei mostra totalmente a natureza pecaminosa do homem, mostra, na verdade, o abismo que existe entre Deus e o homem. E Deus ele já sabia que somente pela sua graça, pelo caminho que ele apresentaria para o homem, é que a comunhão entre eles podia ser restaurada. Gente, que caminho é esse? Cristo é o único caminho que nos faz voltar a ter comunhão com Deus. Então, no capítulo de hoje, a gente vai ver a violação dessa lei. A gente vai conseguir ver dois momentos aqui nesse capítulo. Primeiro, no topo da montanha, onde Moisés estava em pleno contato e intimidade com Deus, recebendo a lei. E no pé da montanha, onde o povo, lá no arraial, eles estavam construindo e adorando um bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirais as argolas de ouro das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazer para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Gente, vocês conseguem imaginar essa situação? Moisés, ele tinha subido ao monte, depois ele havia descido e Deus o chama novamente, e ele fica lá por 40 dias, enquanto ele estava lá recebendo a revelação do tabernáculo, tudo que a gente visto, tudo que a gente viu, né, nesses outros capítulos anteriores, Moisés estava lá em contato, em intimidade com Deus, e o povo aos pés dos montes Sinai, né, esperando Moisés retornar. Eles que já tinham presenciado todas as maravilhas que Deus havia feito desde lá do Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, eles ainda presenciavam o maná caindo do céu todos os dias para alimentá-los. Eles que haviam presenciado as 7 manifestações, né, da presença de Deus lá no Monte Sinai, mas infelizmente eles colocaram um ídolo no lugar de Deus. Então, vocês lembram que Deus, ao libertar os israelitas lá do Egito, ele disse para cada um ir para o seu vizinho e pedir ouro, pedir essas coisas, né, que seriam os despojos da guerra. Então os israelitas saíram do Egito com muito ouro, eles saíram com muitas riquezas de lá, e isso era para a construção da morada de Deus, na construção do tabernáculo, mas eles não sabiam disso. Era um plano de Deus, e a gente consegue ver claramente aqui que Satanás ele rouba esses presentes que Deus ele nos dá, e que roubou aqui, né, o presente que Deus havia dado para eles. Eles desperdiçaram o ouro fazendo esse bezerro, né? Então por isso a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que vigiar sempre para não deixar Satanás roubar os presentes que Deus nos dá, tá bom? Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro em burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram:
São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então, aqui a gente viu, né, que essas ofertas que eles haviam dado, a forma que eles estavam adorando era a forma adequada, mas o objetivo do culto estava errado. Então, os filhos de Israel, eles mudaram esse objetivo de adoração, adorando um ídolo, se prostrando diante de uma imagem fundida, ao invés de adorar o Deus único e verdadeiro que havia tirado eles do Egito. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então Deus disse claramente a Moisés que o povo havia se tornado corrupto, né? Então os filhos de Israel, eles estavam sob o comando de Deus, eles foram treinados por cerca de 1 ano que eles haviam ficado lá no monte, né? Eles viram muito, desde que eles saíram do Egito, né? Eles viram muitos milagres, prodígios e sinais que Deus havia realizado, mas eles se desviaram rapidamente do caminho de Deus. Então nos dias de hoje a gente deve ter muito cuidado. A gente não deve amar nada acima de Deus. Por isso, pois tudo que a gente ama acima de Deus, ele se torna um ídolo e se torna um ídolo que vai nos corromper. E a gente não deve permitir que outras coisas ocupem o lugar de Deus em nossa vida, porque isso iria fazer com que a gente desviasse facilmente do caminho de Deus. Disse mais o Senhor: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, isso significa, né, dura cerviz, significa que as pessoas elas eram teimosas, elas não queriam se submeter, ou elas não queriam se convencer de que elas precisavam mudar. Então, Deus, né, aqui no versículo 10, fala que iria acender o furor dele, que iria consumir todos que estavam lá no arraiais, né? Indica que Deus estava considerando, sim, destruir os filhos de Israel, mas ele não falou com Moisés assim para assustá-lo, né? Com certeza o Senhor pensou e sabia o que ele estava dizendo, e sempre há um remanescente fiel no meio do povo de Deus, um que não dobra o seu joelho, que não adora ídolos e nem adora nada que não seja o Deus verdadeiro. Então, Deus queria preservar Moisés e sua família e fazer de Moisés uma nação que cumpriria seu propósito e sua promessa para Abraão, Isaque e Jacó, que cumpriria essa promessa que Deus havia feito, né? Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que te tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, né, de Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes dissesse: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eterna. Então, Moisés aqui, ele não foi egoísta, ele não se deixou levar por essa fala de Deus. Ao invés disso, ele intercede pelos idólatras e ainda aplaca a fúria de Deus em favor deles, né? Então, Moisés, ele disse ao Senhor que se ele consumisse todo o povo, os egípcios o caluniariam, e o Senhor deveria guardar o seu nome e não permitir que os egípcios falassem dele, né? Tipo, lá é o Deus lá deles, tirou eles do Egito, tirou eles aqui da nossa mão para matar eles, né? Então Moisés fala isso para Deus. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera
havia de fazer ao povo. Então, a intercessão de Moisés foi eficaz e Deus, ele volta atrás, né, se arrepende do que ele havia dito. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Então, gente, olha essa atitude tremenda de Moisés, ele realmente era um grande homem. Ele não foi julgar e nem desceu para destruir os idólatras. Assim que Deus havia dito, né, o que estava acontecendo no pé do Monte Sinai, primeiro Moisés intercede pelo povo, intercede por esse povo que havia se desviado do caminho. Depois de resolver essa questão com Deus, aí sim, depois dele resolver essa questão, né, de falar para Deus não destruir o povo, aí sim ele desce para confrontar os idólatras, né, para falar que eles haviam pecado diante do Senhor. Então aqui também a palavra nos diz que as tábuas foram escritas pelo próprio Deus. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-lhe a ira, arrojou das mãos as pedras e quebrou-as ao pé do monte. Então a adoração do bezerro de ouro é uma espécie de diversão, de entretenimento, e os filhos de Israel estavam se divertindo com esse ídolo. No versículo 6 a gente viu que o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se alegrar. E quando Moisés e Josué eles voltam para o acampamento, Josué acha que estava acontecendo uma guerra lá, né? Mas com certeza esse barulho era muito grande. Mas Moisés já sabia o que estava acontecendo, né? Porque o próprio Deus havia dito para ele. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Então Arão usou fogo para moldar o bezerro de ouro e Moisés também usou fogo para destruir o bezerro. Nenhum relato aqui, né, a Bíblia não nos diz que Deus pediu para Moisés, né, para queimar o bezerro, para que reduzisse ao pó, que espalhasse o pó sobre a água e obrigasse os idólatras a beber essa água. No entanto, Moisés agiu dessa maneira, pois aqueles que adoram um ídolo devem beber desse mesmo ídolo, né? A gente pode comparar isso também com que a gente colhe o que a gente planta. Então, eles adoram um ídolo, eles devem beber, eles devem se alimentar disso que eles adoram. Depois, perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-no e eu o lancei no fogo e saiu este bezerro. Então Moisés, ele vai repreender Arão, né? Porque Arão que havia moldado esse ídolo, né? E Arão, assim como Adão e Eva, eles não assumiram o que eles fizeram. Eles colocaram a culpa em terceiro. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele não permite que a gente enxergue quem a gente realmente é. O pecado não permite que a gente enxergue a nossa natureza pecaminosa. E a culpa nunca é nossa. A culpa é sempre do outro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio de seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera:
Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Então, Moisés aqui ele manda destruir os adoradores do bezerro de ouro, né? Que nos mostra claramente o porquê somente a tribo de Levi ficou responsável pelo sacerdócio, né? Lá em Êxodo 19, Deus ele havia dito que ele queria que toda a nação de Israel fosse uma nação sacerdotal para espalhar, para que o mundo inteiro, através de Israel, conhecesse o verdadeiro Deus, né? Então, isso significa que Deus considerou cada um deles como um sacerdote. E a maioria dos filhos de Israel perdeu esse sacerdócio por adorar o bezerro. E o sacerdócio passou a ser de uma única tribo, da tribo de Levi, que foram os únicos fiéis aqui ao Senhor. Porque os levitas eles estavam dispostos a matar os adoradores de ídolos para possuir o sacerdócio de Deus. Então, daquele momento em diante, somente essa tribo que continuou a ser sacerdotes de Deus. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vos cometeste grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Então, Moisés tinha certeza de que uma expiação, né, uma oferta pelo pecado deveria ser feita, porque ele sabia o que estava no coração de Deus, né? Ele ficou 40 dias conhecendo a Deus, se relacionando na intimidade com Deus. E Moisés conhecia, né, o coração dele e sabia que, apesar de tudo, Deus não abandonaria o seu povo, mas eles precisariam de um intercessor, porque eles haviam ofendido seriamente a Deus. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me. Peço-te do livro que escrever. Gente, vocês conseguem imaginar? Olha o que Moisés está dizendo. Senhor, perdoa este grande pecado do povo. Agora, pois, se você não fizer isto, se você não perdoar o pecado deste povo, risca o meu nome do teu livro. Então, a gente vê que Moisés, ele se apresentou para Deus. Na verdade, nesses 40 dias que Moisés ele estava com Deus, ele obteve um conhecimento completo de quem realmente Deus era. Ele conheceu o coração de Deus. E aqui Moisés, quando ele se apresenta para Deus, né, nessa situação, ele não orou religiosamente, né, falando: ai meu Deus, você que tirou o povo do Egito, você que é cheio de misericórdia, não sei o que. Não, esses versículos nos mostram que que Moisés conversou intimamente com Deus, como alguém que conversa com um amigo íntimo, como alguém que realmente sabe com quem está falando. E olha que tremendo o que Moisés fala, né? Moisés, ele arrisca a sua comunhão, a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus em favor dos idólatras, né? Eu tenho certeza que Deus também, que Deus conhecia Moisés, o quanto Deus sabia que ele o adorava, o quanto que sabia que Moisés era fiel. Isso com certeza mexeu com Deus e fez com que Deus não derramasse sua ira sobre o povo, porque por conta da intercessão de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, quando nos arrependemos, a expiação do Salvador, na expiação de Jesus Cristo, anula, apaga os nossos pecados. Quando escolhemos não nos arrepender, nós permanecemos indignos de habitar com Deus, de estar na presença dele. Na verdade, gente, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, Deus ele não nos vê mais, mas ele vê a obra de Cristo. Então, por isso ele não consegue mais enxergar os nossos pecados, porque nós estamos cobertos nós estamos debaixo de Cristo e Deus só vê a obra dele, tá bom? Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então,
aqui indica que Deus perdoou o povo, né? Então, embora muitas pessoas tenham decidido se arrepender e voltar ao Senhor depois de adorarem um ídolo, de adorarem um bezerro de ouro, eles ainda tiveram que suportar as consequências de suas ações pecaminosas, né? Aqui Deus está falando que ele não vai mais, a presença dele não vai mais, mas um anjo irá acompanhar eles e a gente vai ver a continuação dessa conversa de Moisés com Deus no próximo capítulo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.